Olá, meu amigo, meu irmão, que Deus esteja abençoando a sua vida mais uma vez. Obrigado pela sua companhia nesses estudos que nós temos realizado aqui no canal da PIB de Mutum. Que Deus possa estar usando, né, esse canal, esse veículo de comunicação para abençoar a sua vida da maneira como Ele tem abençoado a minha e de toda a Igreja Batista em Mutum. Que Deus esteja presente na sua vida mais uma vez. Antes de fazer o seu estudo, de você iniciar esse vídeo, dá uma pausa sempre aí para fazer a sua oração, pedir que Deus esteja abençoando a leitura bíblica que você fará e a meditação que estaremos trazendo essa manhã, porque é assim que a gente interpreta um texto bíblico, com oração, né? Antes de mais nada, para que o Espírito Santo esteja revelando aquilo que Ele quer revelar em nossas vidas, para que o nome do Senhor seja engrandecido. Dando continuidade aos nossos estudos sobre oração, hoje nós vamos falar sobre a oração sacerdotal de Jesus. Você tem acompanhado aí muitos personagens, né, de oração, pessoas bíblicas que nos ensinaram muito através de suas vidas de oração. E nós vamos fazer dois estudos hoje, esse é o primeiro, né? Sobre modelos de oração de Jesus, né? Nós já fizemos, na verdade, um lá atrás sobre a oração do Pai Nosso, né? Da pessoa, da vida de Jesus. Hoje nós vamos fazer orações, da agora em diante nós vamos fazer orações finais de Jesus. E hoje nós vamos tratar de uma oração registrada em João, no capítulo 17. Se você puder, já dar uma pausa nesse vídeo, faz a leitura desse texto, que nós vamos logo em seguida dar continuidade a esse estudo. Então, Jesus vai fazer primeiro uma oração sobre os seus discípulos, falando de si, dos seus discípulos de agora e do futuro, mas nesse contexto da oração sacerdotal, depois Jesus ainda vai fazer as últimas orações, e nós vamos, num próximo vídeo, fazer um estudo sobre as últimas orações de Jesus. Nesse instante, então, atentos a esse texto, né, de João, de capítulo 17, nós vemos aqui Jesus mudando o seu ministério, né? Ele terminando o seu ministério terreno, né? Aquilo que ele tinha vindo com o propósito de fazer os discípulos, de morrer na cruz em nosso lugar e todo o que estava atrelado a esse ministério. E aqui ele começa um ministério sumo sacerdotal diante de Deus, no santuário celestial. Ele dá início através dessa oração aqui em João, no capítulo 17. Embora não tenhamos certeza exata do lugar onde Jesus fez essa oração, como nós temos em outros momentos, né, sobre o local onde Jesus estava orando, existe uma possibilidade de Jesus ter feito essa oração no mesmo lugar, no aposento alto, né, onde ele também celebrou a última ceia, né, junto ali dos seus discípulos, e instituiu esse mandamento para a igreja. Mas dá-nos a impressão, lá em Jesus falando em João no capítulo 14, verso 31, quando ele chama os discípulos para sair daquele lugar e vai até o local da ceia, e depois, só em João 18, 1, que nós encontramos o momento da travessia do Vale do Cedron em direção ao Jardim das Oliveiras, que ficava do outro lado. Então, dá-nos a impressão de que foi no mesmo lugar onde ele também realizou a última ceia, né, com seus discípulos, e foi ali também que ele fez esta oração. Nela, Jesus incluiu pedidos por si mesmo, diante da oposição que eles estariam enfrentando em Jerusalém, e tudo que haveria de acontecer ali até que culminasse na sua morte e ressurreição. Também ele ora pelos discípulos, que também enfrentariam muita coisa pela frente ao tentarem testemunhar diante daqueles judeus impenitentes que Jesus mesmo chamou de filhos do diabo, né? Homens que não queriam, não criam na palavra de Deus. E também ora pelos discípulos futuros, né? E nessa oração nós nos sentimos incluídos nos dias de hoje, porque ele ora por aqueles que haveriam de ser
alcançados pelo testemunho dos primeiros discípulos, que era um testemunho inigualável, era um testemunho de quem viu, de quem participou, de quem viveu, né? E esses também haveriam de ser presos, haveriam de ser caluniados, haveriam de sofrer tribulações, perseguições, morte, em razão do evangelho, mesmo em face ali aquela situação da igreja que estava se iniciando, da comunhão de tudo, dos irmãos ali, mas eles também seriam vítimas do ódio declarado pelos judeus, conforme o próprio evangelista João fala lá no capítulo 15, no verso 18. Como a gente tem feito nas abordagens das orações, nos últimos estudos, nós observamos aqui que essa oração de Jesus, ela inicia com a revelação da natureza divina. O nome de Deus era algo muito sagrado, muito reverenciado pelos judeus. Eles não falavam o nome de Deus de qualquer maneira. Eles acreditavam que o nome representava o próprio ser, né, no eu sou, né, de Deus. E aí eles levavam bem a sério a questão de não tomar o nome de Deus em vão. E Jesus, não diferente disso, ao fazer essa oração, ele não chama Deus pelo nome de Deus, mas ele lhe concede um atributo, lhe chamando de Pai Santo, né? O Pai separado. Já no verso 11 do capítulo 17 de João, ele usa essa expressão da mesma maneira que ele usa na oração, na famosa oração do Pai Nosso, né? Que ele passou aos seus discípulos lá em Mateus, no capítulo 6, versos de 9 e 10. Deus não deve ser confundido com outros deuses, jamais deve ter a sua identidade assemelhada, né? Ou tentar qualquer tentativa de comparação com outros deuses. E nessa oração, Jesus revela o ser de Deus como Pai, como base da edificação da futura igreja. Meu irmão, isso é bem sério. Visto como a igreja seria uma família de fé, e o pai é o provedor da casa, entendeu o link? Se ali se Jesus estava falando dessa criação dessa família, onde Cristo era o cabeça, onde ali estariam todos reunidos como irmãos, né? Então, se eu tenho irmãos, eu tenho um pai, e esse pai é o que sustenta, é o que provê para casa. Não estava simplesmente dando uma condição de reverenciar a Deus como pai, apenas por intimidade, por companheirismo, mas também por acreditar seriamente que Deus era e é o provedor desta obra. Esta, na verdade, é a base da doutrina bíblica da paternidade de Deus. Tal fato significa também mostrar aos judeus a oposição, né, que eles eram os filhos do diabo, né, conforme João 8,44 fala, e que agora nós estávamos tratando dos filhos da luz. Além de revelar essa natureza do ser de Deus, Jesus também revela a sua comunhão abençoada que ele tinha desde antes do mundo, né? Entre essa comunhão que existia entre o Pai e o Filho, visto que os judeus eles diziam crer em Deus, mas não tinham facilidade e insistir para acreditar que Jesus era filho de Deus ou tivesse qualquer tipo de comunhão de Deus. Eles insistiam que Jesus não tinha nada a ver com Deus. A revelação do nome de Deus implicava no conceito do seu caráter, da sua natureza íntima, dos seus atributos. E Jesus revela aqui aos seus grupos de discípulos a natureza do seu futuro ministério, sumo sacerdotal, glorificado diante de Deus, aquele ministério do Salmo 110. Nessa visão, Jesus reaparece no início do Apocalipse com vestes sacerdotais, né? O roupão do sumo sacerdote, porém ligado ao testemunho da igreja no mundo, conforme a gente observa lá em Apocalipse, no capítulo 1, verso 13. Na primeira parte da oração, Jesus suplica ao Pai que pela primeira geração missionária, a geração do inigualável testemunho,
por aqueles que dariam o prosseguimento à obra que ele tinha iniciado, como está lá em João 17:20. E o que Jesus estava fazendo ali naquele momento? Como qualquer pessoa que possui bens valiosos, né, e que ao morrer se preocupa em passar esses bens para alguém, fazer um testamento, Jesus estava ali também com essa preocupação. Acompanhe o raciocínio. De uma forma singular, o Evangelho de João, ele começa já descrevendo Jesus como o Verbo de Deus que se fez carne. João 1:1. No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Assim, a palavra de Deus, os ensinos transmitidos sobre a vida, né, com Deus, sobre a vida eterna, e tudo que estava relacionado a isso, como nós vemos aqui nos versos 2 e 3 de João 17, nós observamos que essa fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, Romanos 10:17, e Jesus faz uma espécie aqui de testamento, deixando algo valiosíssimo para os seus discípulos. Qual que é a herança que Jesus está deixando para o grupo? É a sua palavra. A palavra de Deus, o que era Jesus, o verbo que era Jesus, o verbo que se fez carne, aqui materializado nessa figura do que Deus estava fazendo, das suas promessas, cumprindo as suas promessas. O crente, ao apropriar-se do Espírito que seria dado a ele após sua ascensão, conforme está lá em João 14, verso 17 e 18, né, vendo Jesus, né, nessa plenitude, o Espírito Santo sendo derramado sobre o crente, ele teria condições de acesso a essa herança que é a palavra de Deus. Então ele nos envia ao mundo como portadores de um livro aberto, né? Um livro desatado, que não tinha mais restrições para pregar o evangelho ao mundo. O apóstolo Paulo mesmo fala a Timóteo para cumprir o seu ministério de evangelista, lá em 2 Timóteo capítulo 4, logo nos primeiros versos ali, de 1 a 5, ele já vai falar sobre essa necessidade, né, orientando o seu discípulo, né, o amado pastor Timóteo, a cumprir esse ministério que ele tinha em suas mãos para exercitar. Já pensou no quão maravilhoso isso é, né, de termos em nossas mãos uma chamada para sermos portadores da palavra de Deus para o mundo. E neste evangelho há uma distinção muito clara entre os discípulos, né, sobre aquele momento que estavam ali vivendo ao lado de Jesus, e os discípulos futuros, né, os componentes da igreja no mundo. É um contato com o autor do livro santo que me assegura esse auxílio necessário para o serviço do Senhor, para estar diante dele no exercício desse ministério que ele coloca na vida de cada cristão. Então, as testemunhas que estão ali atreladas, né, a essa oração estão no olhar do futuro de Jesus. Imagina Jesus ali naquele momento daquela oração, falando do que estava acontecendo, fazendo uma análise retrospectiva de seu ministério, que nenhum dos discípulos havia se perdido, a não ser aquele que tinha que se perder mesmo, apresentando, né, o povo, como o sacerdote faz, né, apresentar o povo a Deus. Jesus apresenta um relatório: olha, eu peço a Deus que cuide desses aqui, eles não são daqui, mas vão ficar por aqui, e eu cuidei deles, eu botei a tua palavra neles, eu testemunhei neles, e isso está com eles e tal, e ao mesmo tempo em que Jesus está falando sobre isso, de repente ele tira o seu olhar daqueles discípulos ali naquele momento, e seu pensamento voa no tempo, né, que é um tempo divino, né, um tempo além de tudo isso, que ele é o Senhor de todas essas coisas, e ele chega nesse momento aqui e pode contemplar você vendo esse vídeo, analisando a sua procura, a sua busca pela presença de Deus, ou pelo conhecimento de Deus, e ele olha você aqui nesse instante,
pensando em Deus e querendo mais de Deus para a sua vida. E ele inclui você na sua oração. Ele pede por você que acreditou no testemunho daqueles que viram lá atrás os discípulos e foi passado de geração após geração até chegar em você, acreditando no poder de Deus, na palavra de Deus, pelo testemunho daqueles que te antecederam. E você está incluído nessa oração, tal como eu também estou. Os continuadores da obra divina. Depois que aquele grupo inicial se foi, Jesus contempla o mundo que amadureceu pelo julgamento divino e ele já antevê as pessoas que estarão crendo pelo testemunho de seus seguidores. E ele te cita no verso 20 de João, capítulo 17. No Antigo Testamento, as mensagens divinas, elas provinham do santuário. E por isso ele era reverenciado pelos israelitas. Nós encontramos muitas referências a isso em Levíticos, no capítulo 19, no verso 30, 21, verso 12, 26, verso 2. No livro de Levíticos fala sobre essa reverência que havia de ter no santuário, por ser ali uma origem das mensagens que Deus tinha para o seu povo. Na nova aliança, nós encontramos que toda mensagem provém de Jesus Cristo, a mensagem provém da cruz, do Cristo glorificado, Efésios 2:6, Lucas 22:30, falando dali que está vindo, é a videira, de onde a gente pode ser alimentado, sustentado em nossa vida. A profanação desse ministério de Jesus, ela vai atingir o seu auge na vinda, né, do anticristo. No 2 Tessalonicenses 2:4 aponta sobre isso, em que haverá um processo de iniquidade generalizada no mundo, né, ganhando seu ápice com o anticristo. Com certeza, a fonte desta oração foi a compaixão de Jesus pela multidão que andava como ovelhas sem pastor, sem redil seguro, ameaçada por ladrões, por salteadores, por tudo que estava acontecendo à sua volta. Para Jesus, a comunhão universal dos santos incluía todos que haveriam de crer em seu nome na sua obra da cruz. E ele pede que nós possamos crescer juntos em unidade da perfeição. Essa oração pode ser considerada tanto um modelo quanto a oração do Pai Nosso. Nela, nós encontramos aqui Jesus orando por si, pela obra que ele estava a realizar, por aproximar-se de Deus como um Pai, e quando menciona a necessidade da santificação do grupo, ou seja, essa separação do mal presente do mundo, para se dedicar à obra de Deus, Jesus aborda o Pai como um Pai santo. Mas, após a antevisão da grande injustiça que receberia no mundo, Jesus não se dirige mais a Deus como Pai santo, mas como Pai justo, conforme está no verso 25 desse texto de João 17. Por que Jesus muda essa visão? Ele estava percebendo, no momento de comunhão ele é o Pai santo, mas no momento da perseguição, que Jesus lembra dessas coisas que haveriam de acontecer, ali então a visão de Jesus muda e passa a chamar Deus de Pai justo, porque ele faria justiça ao seu filho, dando-lhe a posição de glória junto a si. Não haveria de forma alguma a perseguição ficar impune, né, diante de Deus. Jesus percebe o problema que haveria e ele conta com a justiça de Deus. E é nesse ponto que ele encerra essa oração pedindo a Deus justiça para si, mas também justiça para a sua igreja, perseguida, que haveria de passar por muitas tribulações. Se sinta acolhido pela oração de Jesus, se sinta parte desse processo. Lembre-se que Jesus lembrou de você no momento da oração, sim, mas também no momento da cruz, ao expirar todos os pecados ali, extirpar todos os pecados que você cometeu para te dar uma vida
santa, justa e plena ao lado dele. Que Deus abençoe seu dia, em nome de Jesus.